eu brinquei aqui com Dante, porque isso eu queria começar aqui com esse deixai toda esperança, vós que entrais. A Adriana já começou a me chamar a atenção da questão das crenças epistemológicas, né? E uma das coisas que eu já chamei a atenção e o que eu vou apresentar agora é o seguinte: isso que eu vou apresentar não é um panorama unificado, eu já falei disso, não é um panorama do curso, mas é uma questão minha, foi o que eu consegui pensar em termos de uma noção, uma visão mais minha do que é a metacognição. Isso é a primeira coisa. E a segunda, eu vou retornar chamando novamente a atenção de que não existe uma única metacognição, ou pelo menos do ponto de vista dos autores. Então eu vou apresentar vários temas e não tenho a expectativa de que todos eles conversem entre si, todos eles expressem uma única coisa. Bom, um primeiro aspecto é o que a gente falou ainda há pouco sobre e aqui a Nancy provavelmente vai reconhecer, né? A gente está puxando muito da Euclides, né? Quando ela faz essa classificação de conhecimento, habilidade e experiência, né? Então não pretendo falar muito disso, mas vamos pensar numa metacognição, ou seja, um conhecimento, uma consciência do próprio processo cognitivo, em que você pode entender pelo menos três coisas. Um conhecimento, quer dizer, é quando você sabe que sabe alguma coisa sobre algo. Isso é um aspecto. Uma prova é assim, sei lá, os afluentes da margem esquerda da Amazônia são tais ou quais, o procedimento de Bhaskara é isso ou aquilo, uma cirurgia é dessa ou daquela forma, e assim por diante. Então, são conhecimentos, mas não são os conhecimentos em si, eu quero chamar a atenção. Porque se o conhecimento em si está no nível cognitivo. É quando você se dá conta de que sabe aquilo. Uma experiência interessante, às vezes, quando, por exemplo, você vai fazer uma prova, e você estuda, mas não tem muita... não sabe se vai se dar bem na prova, não sabe realmente, porque você, de alguma forma, você não tem muito conhecimento metacognitivo, embora você talvez até saiba o conteúdo. E aí você vai para a prova, e você acaba, por exemplo, sei lá, tirando 10 na prova, ou se dando bem na prova, e coisa e tal. E você sai da prova depois tem a correção e assim por diante, e aí você chega com, poxa, até que eu sabia mais do que eu acreditava. Ou, por exemplo, em situações de crise, que você é obrigado a tomar decisões, fazer escolhas e executar ações, e de repente você faz e percebe que você resgata situações que, vamos chamar assim, que você nem sabia que sabia. Então eu estou querendo chamar a atenção da diferença entre aquilo que você sabe para aquilo que você sabe que sabe. Então estou falando de conhecimentos. E podemos estar falando também das habilidades. Habilidades metacognitivas definidas como a sua capacidade de saber como resolver uma situação, né? Que é você ser capaz por exemplo, tem um subtipo que é a resolução de conflitos. Por exemplo, ainda há pouco a Lilian falava do conflito que ela teve ao fazer o inventário, em que, se por um lado ela estava sendo solicitada a meramente
pensar em si mesma e responder a escolher 3 opções, mas enquanto isso estava acontecendo, ela estava pensando em outras questões das relações da metacognição com o nível intelectual, nível cultural. Só que, por exemplo, neste momento, o ato de resolver o inventário ficou prejudicado pelo outro tipo de pensamento. Então, houve nesse sentido. Então, pessoas precisam. Uma das características da metacognição, uma delas, é a sua capacidade de resolver conflitos entre 2 estímulos competitivos. Por exemplo, né? Bom, e o que eu queria voltar agora é aqui as nossas crenças epistemológicas, que também a Adriana já me ajudou a avançar o processo, né? Quando ela chega e diz, puxa, eu respondi essas questões, mas respondi meio que achando que eu tinha de escolher uma questão só. Aí eu já estou falando de, vamos dizer assim, de crenças que você tem sobre o conhecimento e o saber. Então isso já foi bem estudado, e um dos artigos mais importantes, o Development of Epistemological Theories, Beliefs about Knowledge and Knowing and Their Relation to Learning, que é aqui o artigo de Hofer e Printet, que é esse aqui. Então, a ideia básica ele tem 2 coisas. Primeiro, crenças que você tem sobre a natureza do conhecimento. Como é que ele é? E esse conhecimento, ou esse conhecimento que fala da simplicidade, ou seja, da estrutura do conhecimento. Se o conhecimento é uma coisa discreta ou relativa. Discreta no sentido que ele é concreto, composto de fatos conhecidos, é expresso de modo isolado, separado, excludente. Então, as coisas são como são, né? Eu sou a luz, a verdade e a vida. Assim é o conhecimento, né? Ou ele é relativo. E relativo por quê? Porque ele depende de outros saberes. Então você faz afirmativas sobre alguma coisa, o que você conhece depende daquilo que aquele fato em si expressa, mas também do contexto da relação que ele tem com outras situações. E outra coisa é sobre a certeza, se o conhecimento é mutável ou não, né? E, de novo, 2 possibilidades. Primeiro, se o conhecimento é fixo, ou seja, uma vez que você afirma algo, você entende que aquele algo não muda. Então, é o que o Erich Fromm falava muitos anos atrás, sobre o ter e o ser. E esse é um problema do aprendizado. Vamos dizer assim, a gente tem muito trabalho em aprender. Então, quando você aprende algo, se você entende que o conhecimento é fixo, então você aprende e se torna proprietário daquele conhecimento. E se o conhecimento é fixo e absoluto, então você tem muita dificuldade de aprender coisas novas e, principalmente, entender que determinadas coisas que você aprendeu não era bem aquilo que você aprendeu errado, ou então que, embora fosse certo na época que você aprendeu, novas pesquisas, novas descobertas tornaram aquilo mais obsoleto, ou pelo menos um pouco diferente daquilo que você pensava. Então, você pode entender que esse é um problema sério para o professor, porque do ciclo básico ao pós-doc, quanto mais a gente acredita que o conhecimento é absoluto, maior é a dificuldade de nós nos tornarmos pessoas diferentes. Ao contrário, se nós estamos falando do conhecimento como evolutivo, em que as coisas vão mudando e que você vai trabalhando dependendo do que aconteça, dependendo da relação, principalmente se você já entende o conhecimento como relativo. Aí você tem condições de pesquisar, você tem condições de mudar, né? E outra coisa
É sobre a fonte, a autoria do conhecimento. Quem produz esse conhecimento? De onde vem esse conhecimento? Ele pode vir de uma fonte externa, como textos, cursos, mestres, palestras, professores e assim por diante. Isso você pode notar que isso está muito associado a esse conhecimento fixo. Então, o meu professor disse isso, o meu chefe disse isso, o meu pai disse isso, isso é a expressão latina antiga, né? O magister dixit, ou seja, essa é uma expressão muito, muito comum na Idade Média, em que o magister, na realidade, era o velho Aristóteles, né? Havia uma coisa nos estudos de anatomia, existe um quadro famoso chamado Estudos de Anatomia, em que você tem as pessoas, você tem o professor, ou melhor, você tem o assistente frente a um cadáver, apontando determinadas estruturas anatômicas, os alunos em volta, e acima, na cátedra, tem o mestre, que está lendo um livro. E que livro? O livro de Aristóteles, o Res Natura, que diz o que tinha de ter naquele corpo. Eu chamo a atenção. O livro dizia que o corpo humano tinha tais ou quais estruturas, etc, etc. E cabia ao assistente mostrar que estruturas que estavam no livro estavam presentes no corpo. Ou seja, estava submetendo a experiência concreta do cadáver, da peça anatômica, ao que estava escrito no texto aristotélico. Então, foi uma grande revolução a partir de Vesalius e outros, em que simplesmente chegava e dizia, olha, a peça está aqui, eu estou vendo isso. Isso não está como está no livro. Então, olha só, eu vou deixar o livro de lado. Por exemplo, Aristóteles falava da pneuma, que eram determinados vasos que passavam, que levavam ar de um lado para outro. Então havia um vaso que levava sangue, que era aquele que quando você cortava saía sangue, e quando você abre um cadáver, quando você vê um cadáver, determinados vasos eles estão vazios, que são o que a gente chama hoje, o que hoje a gente vê com as veias. E essas veias estavam vazias porque com a morte deixou de haver a impulsão do sangue de retorno ao coração. Mas as artérias estavam cheias porque o coração já tinha empurrado o vândalo do sangue. E aí o que Aristóteles e os gregos da antiguidade falavam? Não, esse está vazio porque tem ar. Então daí pneuma. Ficou claro essa questão? E por isso é um problema para o ensino, para o aprendizado, quando você valoriza em excesso a fonte externa do conhecimento. E note, eu estou chamando a atenção, e aí eu volto para a Adriana, que essas crenças epistemológicas não são crenças assim conscientes. Eu não saio dizendo por aí que eu acredito que a fonte é externa ou interna, que é isso, que é aquilo, não. Mas ao longo do tempo eu aprendi que é assim, eu passei a acreditar nisso, e é uma crença que fica meio implícita, meio oculta. E apesar de ficar oculta, e aí eu não vou avançar mais nisso, apesar de ficar meio oculta, elas necessariamente vão influenciar, modular como a gente usa a nossa própria metacognição. É algo meio assim do tipo, dado que as minhas crenças são tais ou quais, eu vou armazenar, eu vou buscar, eu vou gerenciar o meu conhecimento daquela maneira. Tá claro? Então, vejam como essas coisas começam a se relacionar. Alguma questão a respeito disso agora? Eu vou partir para um outro momento. Maurício, eu vou botar lá no grupo depois, eu já coloquei o teste, eu vou colocar um artigo que, junto com o professor Otero, nós publicamos sobre isso, sobre a fonte epistêmica, a influência que isso tem na construção do conhecimento. Né? Legal, isso é bom. É bom a gente compartilhar. Né? A gente está o tempo todo aprendendo e desaprendendo. Luiz? Luiz Duarte, vamos lá. Professor, e professores, né, ou líderes, acho que tem um desafio que complexifica toda essa discussão que a gente está fazendo, é porque na medida em que um conhecimento ele
a pessoa se apropria de um determinado conhecimento, ele pode se tornar uma crença epistemológica, que pode facilitar ou dificultar o processo de aquisição de outros conhecimentos. Quando a nossa colega disse que ela marcou uma única alternativa porque ela aprendeu que questões objetivas têm uma única alternativa, ela tem um conhecimento que foi adquirido, que marcar uma única alternativa é o que torna correto. Esse conhecimento, neste caso, se tornou uma crença epistemológica para ela. Porque neste exercício que a gente fez contigo, Maurício, mesmo tu tendo dito claramente que era até 3 alternativas, ela marcou 1. Então, no fundo, tô sendo simplório, né? A coisa mais complexa do que isso, mas no fundo o conhecimento adquirido se tornou uma crença epistemológica e criou uma barreira, por assim dizer, para a aquisição de um novo conhecimento. Claro que não estou dizendo aqui que marcar 1 ou 3 alternativas seja um conhecimento, mas estou usando essa imagem para dizer do movimento. Enfim, não sei se me fez entender, se faz sentido isso que eu estou falando, mas é como é que determinados conhecimentos que a gente vai adquirindo vão se tornando crenças epistemológicas que podem facilitar ou não novas aquisições. Luiz, me permita uma correção aqui. A gente tem o problema nessa área que a gente tem que responder naquela linha do nem sim nem não, aliás, muito pelo contrário. Né? Por quê? Sua primeira afirmativa foi: um conhecimento adquirido se torna uma crença epistemológica. Isso é verdade, mas não é verdade. Em que sentido? A crença epistemológica se refere, em primeiro lugar, a uma crença. Ou seja, não é necessariamente um conhecimento. E aí mais tarde a gente vai discutir, ou poderá discutir o que é conhecimento. Tá? Mas um conhecimento tem algumas características, uma delas é que você acredita que aquilo é verdadeiro. Né? Então, conhecimento... Bom, já falei, deixa eu falar logo direto. Né? Conhecimento a gente entende como sendo alguma coisa que é verdadeira, uma proposição que é verdadeira sobre algo que é verdadeiro e que você acredita que é verdadeiro, mas mais do que isso, que você pode justificar isso como sendo verdadeiro. Tá? Então, vamos dizer assim, dentro da própria definição de conhecimento, você tem a noção de crença, mas não apenas isso. Então, em primeiro lugar, crença, nesse sentido, crença não é conhecimento, tá? Nesse sentido específico. Segundo ponto, a crença epistemológica não é uma crença sobre qualquer coisa. Tá? Eu acredito que se eu pular da janela do meu edifício, eu vou cair no chão e vou me arrebentar. Essa é uma crença que eu tenho. Né? Essa não é uma crença epistemológica, porque é uma crença que eu tenho sobre um determinado fato que é externo, que é estranho à natureza do conhecimento. Então, as crenças, em primeiro lugar, as crenças epistemológicas se referem exclusivamente a crenças que eu tenho, coisas que eu acredito sobre o conhecimento. Como a gente falou aqui sobre a natureza do conhecimento e o processo de saber. Então, crenças epistemológicas se referem a esses dois aspectos, natureza e processo. Tá? Então, por exemplo, quando a Adriana afirmou que, vamos dizer, acreditava que ela tinha de marcar uma questão só, ela estava fazendo não sobre isso, mas sobre isso. Sobre o conhecimento metacognitivo sobre a tarefa.
nesse mundo real, alguma coisa de crença estava ali presente. Tá certo? Ficou claro isso? Então, eu acho que essa é a questão. Agora, me parece, dentro da sua afirmativa, o que eu acho que a gente pode tirar, e eu acho que é verdadeiro, é a dificuldade do aprendizado quando você entende o conhecimento como discreto, fixo e oriundo de fontes externas. E muito próximo do que é o conhecimento religioso. E aqui eu chamo a atenção, quando eu falo de conhecimento religioso, eu não estou falando do conhecimento teológico. Há diferenças importantes a discriminar isso, né? Eu estou falando de um conhecimento religioso que se aproxima do fanatismo. Isso é outra coisa, isso é outra questão. Tá? Fechando isso, vamos deixar o Dante de lado e vamos falar um pouco dos diferentes domínios em que a metacognição pode estar presente, ou pelo menos que, entre aspas, a minha metacognição que pode estar presente. Né? Então, vamos lá. Um deles é a medicina. Outro é a filosofia. Outro ainda, a educação. Né? Então, estamos falando basicamente de três grandes domínios e, na verdade, eu não me preocupei nesses três domínios fazer revisões extensas sobre a questão, mas eu procurei trazer nesse campo alguns exemplos, algumas possibilidades que são mais demonstrativas de como a metacognição está presente do que uma apresentação, uma revisão de cada um deles. Né? Vamos começar um pouco pela medicina. Né? Primeiro, vamos pensar aqui a medicina clínica, quando a gente está falando de doença mesmo. Né? Metacognição como presente em determinadas doenças. Né? E para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento, uma coisa rápida. Metacognição em medicina, metacognição em desordens, foram 43.800 resultados. Só para vocês terem uma ideia. Claro que se eu fosse fazer uma revisão sistemática, esses 43.000 ia cair muito, porque tem superposição, a pesquisa não tem de ser purificada, mas de qualquer maneira eu acho que isso dá uma noção do volume de coisas metacognitivas que estão presentes na clínica. Uma delas é esse artigo do Palladini mostrando como a metacognição ela permite testes metacognitivos, permitindo separar a insônia primária das secundárias. O que é uma insônia primária? É aquela que você não dorme por nenhuma razão, exceto a própria insônia. É a insônia causando a sua própria insônia. Você pode estar em insônia por conta de dores. Você pode estar em insônia, é o ronco, por exemplo. O indivíduo roncador, isso às vezes é um problema mais para as esposas do que para os maridos. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o indivíduo roncador, ele próprio não percebe, mas ele faz o processo de insônia, o processo de sono fica mais superficial, isso se provoca processos respiratórios de respiração superficial, hipóxia, tem uma série de questões em cima disso. Né? Então, coisas que acontecem não dá para funcionar.
eu queria mostrar para vocês. Mas, então, como é que é o processo metacognitivo na insônia? Né? Primeira coisa, você tá sem dormir? Tá. Então você começa no processo de o tempo todo, não, eu estou sem dormir. Será que agora eu posso dormir? Como é que eu vou dormir? Não, eu estou acordado. Então você começa a entrar num círculo vicioso que eles chamam de reappraisal. Né? Você continuamente fica monitorando o seu estado de vigília ou de sono. E, portanto, quanto mais você monitora esse estado, mais acordada você fica, porque você não dá chance de relaxar e seguir no processo. Né? E aí, quando você se monitora, você começa a ficar preocupado com isso. Ah, meu Deus, olha só, eu não estou conseguindo dormir. E amanhã eu tenho de fazer não sei o quê. Eu tenho de acordar cedo, eu tenho de dar aula, eu tenho de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo. Eu aquilo, coisa e tal. Então, primeiro você já estava atenta para o ato de não dormir. Depois, como você está atenta, você fica mais atenta ainda. E como você está mais atenta, você fica mais acordado. Como você fica mais acordado, você começa a se preocupar com o fato de ficar acordado, porque no dia seguinte você tem de fazer outras coisas. E aí começa a pensar em formas de eliminar tudo isso. Não, vou tomar um leite quente. Não, é esse barulho que está me atrapalhando. Não, é aquela luz que eu tenho de apagar. É não sei o quê. Então, ou seja, você entra num movimento, nesse caso metacognitivo, excessivo, de tentar se controlar e tomar conta, e quanto mais você tenta se controlar, quanto mais você tenta tomar conta, mais difícil é para você dormir. É o que acontece, por exemplo, nos afogados, os que se afogam em correntes marítimas. Quanto, por exemplo, você está na praia, quando uma corrente pega, quanto mais você tentar fugir daquela corrente, mais você se corre risco de se afogar. No entanto, se você deixar o teu corpo seguir na corrente e aos poucos ir se afastando dela, aí você pode voltar para a praia. Então esse é um problema sério da metacognição, vamos dizer, da insônia. Outra coisa, as chamadas desordens funcionais cognitivas, que não é o Alzheimer, não é a demência senil, não é nada disso. Mas, por exemplo, tem uma doença de nome complicada, mas que é a nosognosia, que é aquele indivíduo que está doente, mas não se reconhece como doente. Né? Por favor, não vamos confundir com o teimoso. Né? Isso é outra história. Mas é um quadro mais grave. É um quadro mais grave que a pessoa tem uma série de quadros clínicos sobre o processo, tem uma série de quadros clínicos e não reconhece. Anosognosia. A de não, noso de doença e gnosia de conhecimento. Então, ele não tem a gnosia da doença. Então, ele responde a esse tipo de coisa. Bom, então é um indivíduo que vai ao médico e traz uma lista de todas as coisas que ele deixou de se lembrar. Então, fica às vezes uma coisa, vamos chamar assim, paradoxal. Ele se lembra claramente daquilo que ele esqueceu. Então tem uma situação desse tipo, né? E essa eu trouxe muito interessante aqui, porque nesse artigo em particular, deixa eu ver se nesse artigo em particular, esse aqui, de Andrew Lerner, ele utiliza para interpretar os processos das doenças funcionais cognitivas,
ele utiliza como modelo de comportamento o modelo metacognitivo do Nelson Linares. Então, eu achei muito interessante a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Bom, e aqui, já esse aqui, é como ele foi capaz de mostrar de conceitos como, vamos dizer, nesses processos de doença, ele começou a estabelecer uma série de relações entre os processos metacognitivos e as correspondentes expressões fenomênicas e o substrato neural. Então a gente está começando a ser capaz de mostrar algumas coisas desse tipo. Mas depois eu vou falar do Miguel, que avança bastante isso na educação. E note o seguinte. Se eu estou falando de processos metacognitivos, olha o que acontece aqui. O Wells cria a chamada terapia metacognitiva. Ele tem um livro básico dele, que é esse aqui. Ou seja, terapia metacognitiva para ansiedade e depressão. E que ele tem um esquema que é muito interessante. Opa, deixa eu fechar aqui. É esse daqui. O modelo da terapia, o modelo da doença metacognitiva para ele é o seguinte: 3 níveis, tá? Um metanível, que tem a ver com todos os processos de metacognição desse tipo. Tem um nível central e tem o chamado nível objeto. Olha só, veja como nós estamos nos aproximando novamente do Nelson Linares. Só que agora de uma forma um pouco mais complexa, que já se aproxima mais da Epicurus. O grande lance aqui é o seguinte: as coisas acontecem aqui no nível básico, né? O nível metacognitivo tem todo o processo lá de organização, monitoração, controle, etc, etc. E, portanto, as tarefas acontecem nesse nível. E aqui, ele tem um momento em que ele chama de síndrome repetitiva de atenção, que é algo muito parecido com o que eu acabei de descrever da insônia. Por exemplo, quando ele fala da ansiedade, né? Eu vou fazer prova. Então pode ser que eu seja reprovado. Pode ser que eu seja aprovado. Legal. Então eu vou trabalhar, vou estudar, vou me organizar para ser aprovado. Aí eu estudo, trabalho, faço e vou para a prova. E aí tiro mais ou menos 10, 8, 7, 5, o que quer que seja. E as coisas acontecem. Então nós estamos vamos dizer assim, eu estou no nível objeto. Mas enquanto isso está acontecendo, eu começo a pensar, e se eu for reprovado? E se eu for reprovado, o que vai acontecer quando eu levar o boletim para o meu pai? E se eu for defender minha tese e a banca não gostar da minha tese? E o tempo que eu vou perder? Eu não vou ter o diploma.
E se eu não tiver o diploma? Como é que eu pedi licença no trabalho, eu estou reprovado, eu tinha bolsa. Será que eu vou ter que devolver a bolsa? Se eu defender a bolsa, como é que... Eu começo a construir uma história que, em situações normais, sempre está presente, tudo bem, mas só que isso fica num nível mais elevado. E como isso fica num nível mais elevado, eu volto para essa coisa que eu estou estudando. E volto para essa coisa que eu estou estudando, e aquela coisa que eu estou estudando começa a ficar um pouco mais difícil, porque agora eu já estou em conflito entre estar atento àquilo que eu estou estudando e todos os problemas que eu eventualmente, ou que eu fantasio que vai ter se eu ficar reprovado, se eu tiver que devolver o dinheiro da bolsa, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, e assim por diante. Entendem a situação? Então, o que a gente chama de ruminação. Lembrando os nossos quadrúpedes ruminantes, né? Que ele volta e fica mastigando o capim, a alfafa, aquele negócio todo, para poder digerir melhor. Então ela fica o tempo todo ruminando esse tipo de ideia. E com isso se cria um pensamento completamente autorreprodutivo, autoacelerativo, e você entra numa espiral que acaba se perdendo nisso. Isso acontece com a depressão, por exemplo, é quando você acorda deprimido, esse dia vai ser ruim, porque não sei o que, coisa e tal. Aí você abre a janela, meu Deus, eu assim, esse sol brilhando lá fora. Aí você sai, já sai de cara feia, dá de cara com alguém, porque você já está de cara feia, o outro te dá um bom dia, mas pô, olha só, eu não gostei desse bom dia, não, é porque esse cara não gosta de mim, olha, e vai num processo cada vez maior nessa linha. Então, essa é a ideia do modelo metacognitivo do transtorno psicológico, que é por crenças que você colabora nisso. Né? Bom, então, aí entrando aqui na educação médica, um dos aspectos que é fundamental é a noção da metacognição como imperativo ético na profissão médica. Por que isso? Se você não é capaz de gerenciar o seu raciocínio clínico, se você não é capaz de entender, você corre o risco de errar. E na medida que você avalia, porque, veja só, uma das grandes questões do erro médico, isso tem mais ou menos, hoje, quando é que foi? A Thaís, hoje de manhã a Thaís fez a apresentação da tese dela, ela trouxe o início da simulação médica, começou falando hoje nós temos os 20 anos do livro Errar é Humano, né? Mostrando todo o problema do erro médico, das mortes decorrentes de erros médicos. E de lá para cá, a gente tem feito muita coisa para evitar isso, né? Em termos ou a simulação, ou criação de protocolos, ou sistemas de gerência, processos institucionais, tem feito muita coisa a respeito disso, ensino de conteúdos, mas se fala muito pouco, e é muito recente, estudos e evoluções do processo de construção do pensamento que produz um raciocínio diagnóstico que leva a uma terapêutica. E se esse raciocínio, se esse pensamento não se faz de forma adequada, nós realmente não trabalhamos, corremos o risco de errar e de um erro inconsciente. Nós não conseguimos organizar o nosso pensamento de maneira tal que
que o trabalho seja feito de forma adequada, né? Esse é um ponto. O que nos leva a esse artigo do Roex e do De Vries sobre as crenças epistemológicas. Ele trouxe a metáfora do balão. Como é que funciona um balão? Tem a cestinha, tem ali um queimador, o balão e as estruturas, né? O que ele está dizendo aqui? Nesse artigo, ele está se referindo especificamente à educação médica. Mas eu acho que a gente pode fazer uma transferência muito fácil para o magistério, para a formação docente, formação de professores e coisas assim. Por quê? O que ele diz? O que essa metáfora fala? No primeiro momento, tem a cestinha, né? Essa cestinha como sendo o conhecimento adquirido pelo médico, o conhecimento que o médico tem sobre doenças, tratamentos e etc, etc. Então, claramente, quanto maior o conhecimento que ele tem, melhor médico ele será, né? Melhor condutas ele será capaz de estabelecer. Até aí tudo bem. Mas ele tem também aspectos motivacionais, preconceitos, um cara mais entusiasmado ou não, características de personalidade, é aquele indivíduo que é mais autoritário, é um indivíduo que é mais democrático, e nós sabemos que professores também têm isso de uma forma bastante clara, né? Há professores que funcionam, aliás, nós não podemos agir senão à luz do que nós somos, evidentemente. Então, aí é onde entram esses fatores de personalidade. O balão está cheio de arquétipos, por exemplo, que são todos os talentos do caso do médico, né? O talento de fazer um exame físico, de ser capaz de auscultar um pulmão, de ser capaz de colher uma história, de ser capaz de se comunicar com o doente. E essas cordinhas aqui são os talentos individuais. Quer dizer, um indivíduo pode ser um médico, pode ser um indivíduo que presta atenção no doente, colhe uma boa história, mas pode não ser tão bom no exame físico. Ele é bom no exame físico, mas ele é muito, muito incisivo nos tratamentos, e assim por diante, que são coisas desse tipo, né? Eu acho que ser um professor, nesse sentido, ele também precisa desenvolver talentos específicos, né, de comunicação com a turma, de como apresentar um tema de uma forma mais ou menos didática, em que sequência que tipo de coisa ele vai escolher. Então são talentos diversos que um professor também precisa ter. E, finalmente, nós estamos aqui, porque o balão em si, ele precisa de um piloto. E é desse piloto que a gente está falando aqui, quando ele mostra duas coisas. Essa junção entre os atributos, as habilidades metacognitivas e as crenças epistemológicas, que, ainda há pouco, eu já estava mostrando para vocês naquela relação que a gente mostrou em termos de conhecimento fixo, simplicidade ou não, natureza do conhecimento e assim por diante, mostrando como que esse indivíduo, fazendo uso correto da metacognição e das suas crenças epistemológicas, se torna um indivíduo muito mais capaz de manipular esse balão e levá-lo para onde seja mais adequado. Que é, também, eu acho que do que eu estou falando para o médico faz todo sentido para o professor, né? E um aspecto interessante é quando você organiza o conhecimento aqui, eu chamei a atenção, esse artigo gente, eu vou chamar de Jorland, né? Agora, se a pronúncia é essa, eu não tenho a menor ideia, né? Bom, o que ele mostra é o seguinte, ele é um especialista em organização do conhecimento, ele mostra que as classificações sobre o conhecimento revelam muito menos sobre o conhecimento em si e muito mais sobre os princípios norteadores da pessoa que faz a classificação. Então, quando a gente falou, por exemplo, de que a metacognição é dividida em conhecimento, habilidade e experiência, legal, então seria Jorland, é isso, Everton?
De repente, sei. Já aprendi, Pô, viu? Agora já sei sueco, né? Já ganhei o dia. Bom, então é o seguinte. Quando a F-Clides, quando eu observo a classificação que a F-Clides faz na metacognição entre conhecimento, habilidade e experiência, eu preciso pensar, ou melhor, eu preciso interpretar essa classificação muito menos como uma descrição literal da realidade da metacognição e muito mais dos princípios metacognitivos, epistemológicos, as visões de mundo que a F-Clides teve e que, de alguma forma, modularam a visão que ela teve sobre a metacognição e que permitiu a classificação que ela criou. Então, estão percebendo essa noção como o buraco acaba ficando muito mais embaixo? E, particularmente, gente, uma noção que eu tento passar para os meus alunos, uma noção de humildade. As pesquisas que a gente faz são pesquisas que necessária e continuamente estão limitadas às nossas próprias capacidades conhecidas, explícitas, conscientes, mas também às nossas capacidades, conhecimentos e limitações desconhecidos, inconscientes, ocultos. Então, por isso que quando eu estou corrigindo texto de aluno, eu frequentemente troco aquelas palavras do tipo, isso é assim, por isso parece ser assim, então acreditamos que não sei o que, não, então os resultados mostram, não, os resultados são compatíveis e frente aos resultados é razoável acreditar que. Então, sejamos mais humildes naquilo que a gente fala, naquilo que a gente afirma. Tá claro? E agora eu vou pular uma série de coisas e vou para uma questão aqui que eu queria chamar a atenção da educação. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero mostrar uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que ele fala do desenvolvimento neurológico ao longo de 0 a 12 anos, alguma coisa. Isso tem a ver com teoria da mente, como a criança desenvolve a capacidade de ler a mente do outro. Ou seja, como ele pode perceber o que o outro está dizendo e etc. Então acontece o seguinte, tem um momento em que a criança, abaixo dos 3 anos, a criança está muito limitada às verdades e às absolutas. Ela não acredita em mentira. Se um adulto diz tal coisa, é porque aquela coisa é aquilo mesmo. Né? E outra coisa, ela não consegue perceber que o conhecimento é limitado. A partir dos 3 aos 5 anos, ela começa a desenvolver uma capacidade de identificar falsas crenças, uma capacidade de identificar que o outro não sabe algo. E com isso, primeira coisa, ela se torna um aprendiz mais seletivo. Ela começa a escolher melhor o que ela vai aprender, o que ela não quer aprender. Esse é o primeiro ponto, isso desde cedo. E outra, isso eu achei lindo, que é o seguinte, ela também se torna um professor mais eficiente. E vamos dizer, essa capacidade docente da criança, ela tem como fonte 2 coisas. A primeira é que ela é capaz de identificar que a criança, que é a amiguinha dela, que a criança com quem ela está brincando, essa outra criança não sabe determinadas coisas. Então ela é capaz de se diferenciar do que ela sabe, do que ela é, do que o amiguinho, que a amiguinha sabe ou deixa de saber. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu e o outro somos pessoas diferentes. E o segundo ponto, é capaz de exprimir um desejo
de diminuir esta lacuna entre o que ela sabe e o que o outro sabe. Ela tem um desejo de se aproximar do outro, reduzindo no outro o desconhecimento, a ignorância. Gente, isso para mim é lindo. Que mensagem essa criança de 5 anos está nos dando para nós, professores adultos? O quanto nós somos capazes de reconhecer que nossos alunos são diferentes de nós. E o quanto nós queremos nos tornar iguais a eles, não por nós sermos iguais a eles, nós sermos como eles, mas nós, enquanto professores, sermos capazes de torná-los mais iguais a nós, reduzindo a ignorância, os componentes, as lacunas de conhecimento que eles possuem. Gente, isso para mim é lindo. Para mim isso é uma coisa que me emociona enquanto professor. Ter consciência dessa questão. Tá claro, gente? Eu só acho que eu queria encerrar pelo menos alguma dúvida, alguma questão, porque num próximo momento, essa parte de definições de metacognição, essa parte de funcionamento, eu vou mostrar muito rapidamente nessa questão. São 3 os modelos, né? O do Nelson Inares, né? O da F-Clides e esse da aprendizagem autorregulada. Isso eu acho que a gente pode começar a deixar para uma próxima aula, possivelmente quando a gente vai, ou talvez eu consiga mexer com isso com vocês, naquela metacognição na perspectiva do professor, metacognição enquanto consciência operativa. Vocês puderam perceber que o tempo todo eu estou falando, desde o início, de metacognição como consciência de alguma coisa, e mais do que isso, uma consciência que opera coisas no mundo real e que nos permite usar isso como ferramenta. E foi exatamente essa a ideia de um artigo que eu publiquei anos atrás, de entender a metacognição como tecnologia educacional simbólica. Vamos lá, Adriana. Sabe, o senhor acabou de falar que a metacognição foi dita aqui nessa aula, nesse encontro, como um ato de consciência. Então, qual é o limite entre a cognição e a metacognição? Eu fiquei me perguntando isso, e aí o senhor falou dos americanos, norte-americanos, eles me parecem tratar isso de uma forma muito simplista, inclusive, muito direta, sem explicar muito isso. Então, eu, durante as leituras, às vezes me pergunto o que é cognição e o que é metacognição. E o ato de ter consciência me parece muito mais cognitivo do que metacognitivo. Foi uma das primeiras coisas que a professora Cleci me perguntou. Cuidado para tu não tá confundindo cognição com metacognição. Então, com a aula de hoje, se o senhor puder nos dizer um limite, uma diferença, ou algo que possa fazer a gente investigar mais, eu acho que resumiria bem a aula. Obrigada pela exposição de hoje. Perfeito. O melhor livro prático para você entender cognição, inclusive cognição do ponto de vista pedagógico, didático, é um livro chamado Making Think Visible, Tornando o Pensamento Visível, em que ele explicita com muita clareza aspectos que são cognitivos. Então vamos lá. Mas também uma correção. Eu não disse que metacognição é consciência. O que eu disse, o que eu acabei de dizer, é que eu apresentei nessa aula a metacognição como uma consciência operativa, como uma ferramenta que, sendo consciente, me permite modular, gerenciar meu processo cognitivo. Isso é uma coisa, tá? E eu digo para você que anos atrás, para mim era muito simples separar a cognição da metacognição. Metacognição é o que eu tenho consciência. Então, se eu pensei em alguma coisa, está resolvido, então isso é metacognição. Aí, eu estava muito feliz com essa definição, você achava que entendia tudo, né? Aí vem um dia uma tal de Anastasia F-Clides e me apresenta uma porcaria ali de um nível intrapsíquico inconsciente da metacognição inconsciente. Aí eu que gostava de achar que o conhecimento é fixo e imutável, entrou em conflito porque os meus primeiros mestres diziam que
diziam que a cognição era consciente. Agora, essa outra professora diz que não é só isso. Então, gente, está complicado, né? Então, vamos sofisticar um pouquinho uma coisa. Vamos dizer assim, vamos tomar, depois a gente pode falar mais, o modelo de Nelson Linares. Metanível, onde estão os modelos, onde estão as regras de organização, onde está tudo isso. Olha, que agora eu já estou... Olha como é que as coisas se misturam. Porque agora eu já estou falando do modelo de Nelson Linares, entendendo a metacognição como sendo autoatributiva. Quando ainda há pouco eu estava falando dos problemas de entender a metacognição como autoatributiva. Mas agora, olha, vamos fazer de conta que ela é autoatributiva, né? E aí eu estou aqui no meu metanível, tenho todos os modelos. No meu nível objeto, eu estou lá fazendo as coisas. Eu estou sublinhando, eu estou lendo, eu estou olhando um outro livro. Isso é o meu nível objeto. Por que eu estou olhando um outro livro? Porque no meu nível objeto, eu estou lendo esse livro e tem um negócio que eu achei estranho, ou que eu não entendi. Ou tem uma anosognosia, que é um negócio meio estranho, que eu tenho de entrar lá na Wikipédia e ver o que isso significa. Porque se eu continuar lendo sobre a anosognosia, não vai adiantar nada, que eu vou estar lendo uma série de coisas sobre um negócio que eu não sei o que é. Mas olha o meu raciocínio. Não, eu acabei de identificar uma lacuna de conhecimento. Para saber o que é essa palavra, eu preciso do acesso de uma literatura externa. Quais são as coisas que me permitem definições? Dicionários. E a Wikipédia. Então agora eu vou na Wikipédia para buscar essa informação. E tendo buscado essa informação, tendo resolvido a lacuna de conhecimento, eu volto para cá. Percebe que essas coisas que eu vou para lá, volto e não sei o quê, são coisas que nesse momento estão ainda no nível cognitivo. Wikipédia, não sei o quê, vai e volta. Mas por que eu fiz isso? Porque aqui em cima tinha um sistema de monitoração e controle que, do nível objeto para o nível meta, eu recebi informações aferentes que mostraram que tem a lacuna, que não sei o quê, que eu não entendi, que isso, aquilo outro. Chega aqui no nível objeto, no nível meta, e diz, olha, então você tem de procurar alguma coisa, você não pode continuar assim, assado. E aí eu tenho, pelo nível de controle eferente, eu vou e digo, não, então vai procurar, o Wikipédia, vai não sei o que, coisa e tal. Percebe que a consciência está presente nisso, mas não é necessariamente a definição consciente ou inconsciente, mas nível de monitoração e controle. Quando a coisa é de monitoração e controle, nós estamos no nível metacognitivo. Quando a coisa é de ação, eu estou no nível cognitivo. Tá claro? Olha só. Tem um exercício, se me permitam voltar para a medicina, né? Você pega uma chapa de pulmão, mostra para o aluno e diz, olha, o que é isso? O que tem aí? Aí ele fala, não, é um câncer de pulmão. Aí diz, não, peraí, calma, peraí, olha só. Câncer de pulmão é um diagnóstico que você faz. Exatamente, é um diagnóstico que você faz. Mas como é que você chegou a esse diagnóstico? Não, porque aqui está a imagem do câncer de pulmão. Não, peraí, como imagem do câncer de pulmão? O que eu estou vendo aqui é uma figura cheia de coisas brancas e pretas. Não, mas como assim? Você não está vendo um câncer de pulmão, você está vendo um bando de coisas pretas. E aí eu começo a desenvolver um raciocínio, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer nessa chapa de pulmão é desenvolver o seu talento cognitivo de observar. Eu estou observando uma imagem com coisas pretas e brancas. Essas coisas brancas, em algum momento, tem um formato assim meio curvo. Então eu quero entender o que isso significa. Eu já estudei que existem vértebras, costelas, as costelas têm esse formato. Não, o raio-x, ele permite isso assim. Então, ou seja, eu não vejo um câncer de pulmão. Eu afirmo a presença de um câncer de pulmão fundamentado
num conjunto de observações, num conjunto de inferências, num conjunto de memórias. Então, está aqui o câncer de pulmão e está aqui a distância é gigantesca. Então, o processo metacognitivo vai te dizer nesse momento, espera aí, Maurício, o que você está vendo? Você não está vendo o câncer de pulmão, você está vendo pretos e brancos. Você está vendo formatos. Espera aí, então agora lembra o que esses formatos dão. Lembra o que acontece, o que você conhece de tumores, de tumores em relação à sua radio-opacidade ou radiotransparência. O que você conhece? Olha, não, pensa nisso. Olha. Então, aqui tem um câncer de pulmão. Aí, de novo, vem a metacognição, ou vem o seu todo, não, deixa de ser besta. Não, você está vendo uma imagem radiológica compatível com um câncer de pulmão. E agora, você vai pensar em que medida radiografias de pulmão têm uma capacidade de fazer ou não diagnósticos. Agora você vai juntar com outras coisas. E vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. Percebe? Percebe que na descrição desse processo eu estou simultaneamente fazendo coisas e simultaneamente gerenciando as coisas que eu faço e que, portanto, eu estou o tempo todo em dois níveis, no meu nível do objeto e no meu metanível, um conversando com o outro e outro conversando com o meu metanível mandando informações de monitoração, o meu nível objeto mandando informações de monitoração para o metanível e o meu metanível mandando informações de controle para o nível objeto. Esse diálogo contínuo entre os dois níveis. Ficou claro, Adriano, essa questão? Ou seja, definições são mais complicadas. Tá certo? Maria Angélica, vamos lá. Oi, professor. Só recordando uma fala sua, no final, quando você estava falando sobre as crianças. Sim. Aqueles processos, né, que foi colocado, é possível dizer, então, que a criança, nesse momento, a personalidade dela está se formando nesse caminho que você colocou? Não. Não? Tá não, bom. Peraí, vamos lá. A personalidade da criança forma-se aos 7 anos. Então, se ele passa por todo esse processo, será que ele não está se formando? A personalidade Não, peraí, olha só. Eu não... Essa afirmativa que eu fiz, tá. Eu faço um esforço contínuo de delimitar o meu objeto. Especificamente, nesse texto, não está falando de psicologia. Formação de personalidade tal está mais no campo da psicologia. Ele está tentando estabelecer uma relação entre mente, cérebro e o processo educativo. E, portanto, nisso, ele está buscando identificar nos achados de neurociência quais são as correspondências entre o que acontece em nível neuronal e o que acontece em nível mental. E se há correspondência entre um e outro. Por exemplo, só para você ter um exemplo, a aprendizagem da linguagem. Aprender uma linguagem, particularmente, mais do que aprender uma linguagem, aprender a ler, né, a alfabetização. Uma parte da alfabetização é você ser capaz de reconhecer que um A é diferente de um B. Então, nós estamos falando de um reconhecimento visual. Então, será que, quando eu sou capaz de diferenciar um A de um B, existe uma representação ou existe uma correspondência neuronal em algum lugar do cérebro que, quando eu vejo um A, a coisa fica ativada, e quando eu vejo um B, outra coisa fica ativada? Então, se percebeu o seguinte: independente de qual seja a linguagem, seja inglês, francês, alemão, chinês, ou o que quer que seja, as áreas associadas à leitura são iguais, primeira coisa. Mas como é que elas são iguais? É o seguinte: quando você vai ver, trabalhando com animais, você trabalhando com o ser humano, se identifica que existem determinadas regiões do cérebro que elas se organizam em regiões, e quando eu falo de regiões, não falo de regiões, tanto, mas falo de conjuntos neuronais e, de certa maneira, falo até de neurônios individuais.
que se organizaram são capazes de reconhecer formas. Então, a conclusão que se chega é que, ontologicamente, na ontologia e particularmente na filogenia do sistema nervoso, foi uma questão de sobrevivência da espécie, do ser vivo, a capacidade de reconhecer no mundo externo formas. Então, filogeneticamente, você vê que todos os animais têm capacidade de reconhecer formas de maneiras mais grosseiras ou de maneiras mais sofisticadas. E é exatamente esses neurônios e essas reuniões, esses complexos neuronais, que são exatamente ativadas durante a alfabetização. Significa dizer, ao contrário, que nós não aprendemos a ler. Ou melhor, nós criamos formas que são compatíveis com aquelas reuniões neuronais, e a essa compatibilidade nós adicionamos um fator cultural. Então é disso, entre outras coisas, é disso que Miguel está falando. E por isso, entre aspas, isso não tem nada a ver com formação de personalidade. Tá? Eu estou dando um exemplo extremado para mostrar essa questão é o mero reconhecimento de falsas crenças. Tá? Ótimo, agora, professor, obrigada. Essa ligação que eu fiz com o professor e etc., isso é problema meu. Tá? O Miguel nunca falou disso. Tá? Mas eu li e achei que tinha tudo a ver, gente. E aí eu passo para vocês. Tá claro? Sim, tá claro. Excelente. Obrigada, professor. Bom.